cristão, ele começa a subir o monte da alegria. Um monte de muitas dificuldades, um monte de muitas lutas. Cristão começa a subir, e é uma subida muito difícil. E cristão vai subindo ali, e cristão se pergunta, bem no meio do monte, meu Deus, como é que esse monte pode ser chamado Monte da Alegria, se é um monte tão difícil de escalar, se é um monte tão difícil de subir? Então o cristão começa a subir, suas mãos começam a se machucar, seus pés começam a se ferir, ele vai ali subindo. Quando está pertinho da subida, cristão ele escorrega um pouco e cristão volta para trás. E ele diz, Deus poderoso, Rei da minha alma, Redentor da minha vida, me ajuda a subir esse monte. Só não entendo por que, Senhor, esse monte é chamado Monte da Alegria. E naquele momento ele sente um grande poder sobre ele, e ele começa a subir. E quando ele chega no final, ele vê aquela grande luz que brilhava, e abaixo da luz estava escrito, a luz do mundo, a luz que alumia todos aqueles que estão em trevas. Então o cristão, quando ele olha mais à frente, ele vê aquela cruz, uma rude cruz, manchada de sangue, com um letreiro que dizia, vida eterna, aqueles que reconhecem a obra que foi realizada aqui. Então o cristão se ajoelhou e sentiu naquele momento que ele estava preenchido. E naquele momento aquele mesmo anjo aparece. Ele entrega o grande livro, o livro da vida, e manda que cristão leia aquele livro, que cristão se aprofunde nele, porque ali tem as palavras da vida eterna. E também ele traz vestes brancas, calças novas e sapatos novos. E ele dá a cristão, porque agora cristão é um filho de Deus e tem que andar vestido de branco, tem que andar em santidade e em vida com Deus. Cristão nesse momento entende que está salvo. Cristão nesse momento entende que recebeu vestes brancas mandadas pelo próprio rei. Então cristão entende nesse momento porque aquele nome daquela montanha tão difícil de subir, mas que no final dela lhe trazia tanta alegria. Então cristão se despede do anjo e continua a sua caminhada. E cristão agora está andando e de repente ele vê outro peregrino que ia andando em jornada para o céu. Mas esse peregrino não era um peregrino igual a ele. Era um peregrino que andava em falsidade e que achava que estava andando para o céu, quando na realidade não estava. O nome desse peregrino era Vacilão. Então o peregrino começa a conversar com o Vacilão e pergunta, onde tu estás indo? Ele falou, eu acho que estou indo para a cidade celestial. Então o cristão pergunta se ele passou pela porta. E ele responde a cristão na hora, não quero saber de porta. Quero saber das coisas desse mundo. Quero saber das farras, quero saber das amizades. Quero saber de tudo. E também quero as glórias celestiais. Então o cristão lhe fala que ele tem que aceitar o Senhor Jesus. O cristão lhe fala que ele tem que mudar de vida. E que ele tem que passar pela porta. Nesse momento, esse falso peregrino entra em outro caminho. E abandona o cristão, dá-lhe tchau. E diz, estou indo para o céu por esse atalho. Você siga esse caminho comprido. Naquele momento, quando aquele falso peregrino dá mais 2 ou 3 passadas para frente, um monstro terrível aparece e lhe devora. Pois todos aqueles que são vacilão, todos aqueles que não têm fé, esse é o final da caminhada. E cristão continua andando no caminho estreito. E de repente algo acontece que deixa cristão de boca aberta.